Boa noite aí para todos. Hoje nós vamos falar de tática, mais um pouquinho, vamos aprofundar, é um complemento daquilo que a gente já fez na aula anterior, e em seguida vamos passar para a estratégia, que afinal de contas, o xadrez é isso, né? O estratego, o cara bom ali para dar direção às suas forças, pelo menos lá na Grécia Antiga. Vamos ver se no tabuleiro a gente consegue fazer isso também. Mas tem carinha nova aí, vou começar com a Hilda, tudo bem? Conta pra gente aí qual que é a relação que você tem com o xadrez, o que você espera desse módulo da pós. Boa noite, professor. Desculpa ter faltado a semana passada, que foi bem agitada na escola. Eu cheguei muito cansada, aí não deu para acompanhar. Então, eu sou do Piauí, já trabalho com xadrez há algum tempo. Sou muito defensora aí do xadrez pedagógico, das atividades, né, para treinar as habilidades, aprimorar. Também estou aqui no momento na função de professora referência do município da disciplina de xadrez. Ajuda aí meus colegas professores a desenvolver a disciplina nas escolas de tempo integral. Estou implantando também um xadrez agora lá na escola que eu estou, que não é integral, mas que não pode faltar xadrez, né? Sempre. E aí a minha história com o xadrez vem de família, aprendi vendo meu pai jogar com os amigos. E aí, desde então, gosto muito de xadrez, apaixonada por xadrez. Já comecei aqui a apresentar as peças para o meu bebezinho de 2 anos. Também dou aulas particulares, né? Não sei muito. Sei, assim, o básico. Legal. E aprendo, e busco aprender mais ainda. Eu também estou fazendo uma especialização de xadrez aqui pela Universidade Federal do Piauí. Tem sido muito bom, né? Eu sou muito fã dessa. Eu sempre digo para os meus colegas, vocês têm que fazer, aqui eu faço. E aí, eu pretendo aprender bastante, eu já vi aqui, eu paguei uma disciplina semelhante à sua, só que aqui foi chamado de xadrez 2, né? Ensinaram o xadrez 1 até a anotação, e depois veio a parte do xadrez 2 com abertura, estratégia, tática, né? E aí é só aprender mais ainda. Eu tenho uma pretensão, né, o sonho de fazer o mestrado e o doutorado nessa linha do xadrez. Eita, coisa vai dar certo, muito bom. Fé em Deus vai dar. Coloquei nas mãos de Deus e só estou buscando mais ainda. Maravilha. Parabéns aí por tudo que você já fez pelo xadrez e Obrigada. buscando novos saberes, né, para potencializar esse trabalho seu. Muito bom. E Agora aí, vamos de opa, Robson. Diga. não, só ia concluir que, infelizmente, meu pai faleceu e aí a gente continua homenageando ele. Tem um torneio em nome dele, que é também reconhecido pela Federação Piauiense. E vamos implementar em mais escolas, enquanto as escolas for melhor. Maravilha. Agora vamos lá com o Robson, que vai falar aí para a gente um pouquinho dele e o que ele espera nesse Boa módulo de noite. treinamento. Sou professor de Ipatinga, né, de Educação Física, em escola pública, né, escola municipal. Assim, a minha escola é referência, né, de xadrez dentro da cidade. E, em algum tempo, dentro da cidade, eu fui coordenador de xadrez, onde eu ajudava, né, junto com a Fundação Brasileira de Xadrez, né, com o Geraldo, que faz curso com a gente aí. Uhum. Eu ministrava o xadrez para outras escolas, né? E sempre ajudei o Geraldo aqui na questão dos campeonatos de xadrez, a divulgar mesmo o xadrez dentro da nossa cidade. Nossa cidade atualmente tem o xadrez na escola de tempo integral, né? Assim, hoje existe um contrato para professores dentro da nossa cidade, principalmente nas escolas que têm a implementação de tempo integral, né? Uhum. Então, assim, a minha experiência com xadrez é xadrez escolar. A gente participa de campeonatos, né? Já a minha filha foi referência na cidade, né? Meus alunos sempre foram referência. A gente aqui chegou a participar de estaduais, né, mineiros.
Teve o último Mundial aqui no Brasil, em Juiz de Fora. A minha equipe foi, representou bacaninha, ficou bem bonito. Mas, assim, meu conhecimento de xadrez não é grande, é pequeno. Tá? Eu estou aqui para aprender, né? Como diz a Hilda, a gente quer aprender mais. E, assim, daqui 2 anos eu devo, se Deus quiser, aposentar. Aí eu pretendo fazer algum projeto para alguma prefeitura, para onde eu morar, né? Eu não sei nem para onde eu vou, para falar a verdade. Aí onde eu for, eu quero levar o xadrez comigo. Mas, assim, eu sonhava muito em trabalhar o xadrez vinculado à matemática. Até hoje eu não realizei, não. Trabalhando os alunos para a OBMEP, né? Eu Perfeito. acredito que o xadrez, junto com a matemática, poderia ser uma ferramenta muito forte na vida dos nossos alunos. Assim, eu tenho, essa semana mesmo, há uns 2, 3 meses, eu encontrei com uma aluna minha, numa cidade, ex-jogadora de xadrez. Hoje ela está fazendo medicina. Então, assim, a gente aqui na nossa cidade, a gente tem visto isso, que os meninos que passam pelo xadrez, geralmente, assim, a gente vê que parece que o futuro deles está mais ampliado, eles enxergam um futuro melhor, sabe? Então, assim, é por isso que eu me apeguei ao xadrez, com essa perspectiva de melhorar, né, abrir caminhos para os nossos meninos aí, que a nossa próxima geração, né? Aí é isso. Eu sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem 28 anos que eu sou professor de educação física, já vai fazer uns 18, uns 14, 15 anos que eu trabalho com xadrez, escolar, tá? Como é escolar, a gente não avança muito. Não dá, Uhum. porque todo ano você perde a cada 4 anos você perde a sua turma. Aí os meninos vão para outras escolas, se tornam rivais nossos, né? Mas, assim, rivais É. amigos, né? Aí é É isso. sempre um recomeço a cada ciclo de 4 anos. Isso. Tá. Ok? Legal. Olha, isso que você falou, assim, o xadrez, né, nesse ambiente escolar, trabalhar mais essa parte educacional, isso aí é muito bom. Eu, por exemplo, há muito tempo, eu sei que não dou aula de xadrez, há muito tempo eu descobri que dou aula de desenvolvimento humano. E a ferramenta que eu utilizo para isso é o xadrez. Nossa, imagina esses mais de 17.500 alunos que eu já trabalhei até hoje, imagina a quantidade, né, de pessoas que foram impactadas a partir deles, porque a gente está falando de um contato direto que você tem. Aí passa para os filhos, muitos são professores, passam para os alunos, e isso vai expandindo, né? Então, é muito além essa questão assim de você só trabalhar individualmente. Aqui, por exemplo, nós somos multiplicadores, né? Imagina quanta gente com esses conhecimentos, esses saberes que nós estamos desenvolvendo aqui, as pessoas vão entrar em contato. Vamos lá, então. Beleza, vou abrir aqui e vamos só fechar, fazer um fechamento da tática que ficou pendente da última aula. Vou abrir, então, para a gente dar início. Vamos lá. Vai aparecer para vocês agora. Lá na nossa sala de aula do Google Classroom, tá tudo em dia, tá? Eu já fiz os posts, então estamos seguindo bem lá também. E aí vocês não fiquem assustados, que o professor já colocou lá sobre artigo de final de curso, já coloquei lá sobre o vídeo de final de curso. Isso aí é uma homenagem ao nosso amigo Mário. O Mário faz contato aqui comigo e fala assim: professor, eu já fiz o negócio. Mas calma aí, nós estamos começando a disciplina agora. Não, eu já fiz e tal. Então, quando tem esses assim, muito rápidos, aí eu já coloquei lá. Quem quiser fazer a postagem pode fazer. Eu vi o vídeo do Mário, fiquei arrepiado, viu, Mário? Porque eu trabalhei muito tempo na PAI, trabalhei 2 anos aqui. Nós chegamos lá com o xadrez, havia 200 alunos na PAI, e aí nós selecionamos 80, formamos 10 turmas, 8 turmas de 10 na média, 4 de manhã, 4 à tarde, e como eu era coordenador do projeto, quando a gente colocou o xadrez aqui em todas as escolas, isso em 1997, de 94 a 97, nós ficamos com um projeto piloto aqui, em algumas escolas só. E a PAI era uma escola
estadual e a gente levou o xadrez para lá também. Então, tínhamos lá, né? Então, o deficiente auditivo, o visual, e aí tinha deficiência também intelectual. Então, foi um trabalho muito bonito, muito bacana, e quando eu vi o seu vídeo, eu fiquei muito feliz de ver aí o trabalho, inclusive, que você está fazendo. Parabéns mesmo. Obrigado, professor. Eu trabalhei 10 anos com um deficiente auditivo. Sou professor de ciências, mas o xadrez, desde 2022, trabalhando com xadrez com os alunos de baixa visão. Aquela aluna, ela em 6 meses, ela já domina o xadrez. Sabe muitos, conhece as peças, sabe jogar. Ela é muito inteligente, aquela garota. E ela é deficiente visual. Visual. Ela está no 8º ano. Esse ano agora ela vai fazer o 9º. Então, eu vou ter que aprender novas técnicas dos 6 pilares. Você está no lugar certo. Maravilha. Sério. Então, não fiquem assustados, né? Porque a gente, depois que terminar aqui, lá no dia 31, vamos ter mais 12 dias para fazer um artigo titiquinho ali, de 300 caracteres, para fazer também um vídeo curtinho, né? De 3 minutinhos. Mas aí, aqueles que já quiserem postar, já tem um espaço lá para isso. Bom, a gente estava falando de tática. Tática está ligada à execução. Então, isso aqui não é do xadrez, essa frase, mas saca só. Tática significa fazer o que você pode com o que você tem. Isso aí é de um líder comunitário dos Estados Unidos, e aí, de repente, ele chega num bairro, por exemplo, e tem que gerar atividades. Eu quero fazer, por exemplo, aqui uma atividade, sei lá, numa quadra poliesportiva. Mas não tem quadra aqui. Aí tem que adaptar. O basquete, por exemplo, vamos fazer um 21 aqui, ao invés de fazer na quadra. Enfim, você faz o melhor com o que você tem. Então, a tática é isso. Mas eu adoro trabalhar com a dama. Mas as damas já foram trocadas. Então, a gente vai desenvolver expertise ali em cima daquela posição. Tática está relacionada à execução. Vamos lá, então. Na sua origem, né? Então, a origem é a manobra das tropas, né? Então, eu não sei se fala assim, né? Tactique, technique, por exemplo, é a mesma coisa de tática. Por isso que a gente confunde, na sua origem, a tática com a técnica. Por exemplo, um final de dama. Dama e rei contra rei. Nossa, como o aluno tem a técnica para poder ganhar aquela posição com a dama a mais. Mas também poderia ser a tática, execução de uma estratégia de damate. Então, na sua origem, é a mesma coisa. Aí, o conceito seria, se o aluno pergunta para a gente, o que é o conceito de tática? Tática seria, então, a condução, a execução da coisa. Filosoficamente, é a gente saber o que fazer quando há o que fazer. A posição está ali e você utiliza aquele instrumental. Simplificando, então, o conceito de estratégia é macro, é grande, e a tática é micro. Na nossa literatura, tem um livro que eu gosto muito, ele tem mais ou menos 2.500 anos, são 13 capítulos, e lá, basicamente, está assim. Quando você vai para uma batalha, que é o livro do Sun Tzu, Arte da Guerra, que é utilizado em administração, utilizado no esporte, em várias áreas, e a gente utiliza também no xadrez. Então, de repente, você está numa partida ali, se a gente observar, são só 2 fatores. Um fator é força, suas peças, e a força do outro. Primeiro fator. E o segundo é território. Basicamente, são essas 2 coisas que a gente lida numa partida, na essência. Porque você tem que, com as suas forças, tentar dominar o território do outro e manter o seu, afastando as forças do outro. Então, o livro todo, os 13 capítulos, é falando disso. Território e força. E as habilidades, né? As competências que precisa para poder lidar com isso. Então, na literatura, a gente tem essa referência aí. Eu fico imaginando esse cara que foi campeão mundial, 1935, 37,
fica imaginando quem é que ele estava jogando aí. A frase dele é uma frase boa, mas olha só, o sujeito teve que pegar um lencinho para poder jogar. Devia ser o Alekhine que estava aí enfrentando ele, devia ser o Lasker, devia ser o Capa. Então, olha só, estratégia requer pensamento, porque está no campo das ideias, e a tática requer observação. Para a gente fechar, treinamento, então, ali tradicional, seria através dos elementos, através dos temas. Veja só. Vou pegar a canetinha aqui. Ó, um treinamento tradicional de xadrez lida com os temas, ó, cravadinha, para uma cravada você tem uma descravada, as peças sobrecarregadas. Então, o que que a gente vai passando para os alunos? A gente vai passando os elementos, os motivos. Aquilo gera recorrência. A posição, ela não se repete. Repete o tema, você aprende o tema e aplica em posições diferentes. Então, nessa arte de executar, você tem esses facilitadores, né? As interferências de linhas, o ataque duplo, o cheque descoberto. Por exemplo, cravada. Difícil uma partida que não tenha cravada. E a consequência disso, né, para o lado defensor, seria buscar uma descravada. E esse livro, então, é Fundamentos de Tática, 1982, é do Segal, já foi campeão brasileiro, mestre nacional, falecido há alguns anos, e o livro dele já estava quase esgotado em papel, e ele falou, Gerson, eu quero publicar esse livro. Isso aí, quando eu criei o Clube de Xadrez Online, em 2000, falou, Segal, manda o livro aqui para mim, eu digito ele, nós colocamos no Clube de Xadrez Online, são 15 capítulos, cada mês botei um capítulo, aí fiz os diagramas, estava na anotação descritiva, passei para a algébrica, e todo mês a gente publicou um capítulo do livro. E quando ele fosse lançar, então entreguei conteúdo para ele, depois de 15 meses, ele esteve na minha cidade até, ficou hospedado em casa, nós fizemos torneio aqui em homenagem a ele, fizemos palestra, fizemos simultânea, mas infelizmente ele faleceu antes de publicar essa versão algébrica. Aí circula pela internet essa que eu digitei, que tem uns diagramas verdinhos. Se você procurar fundamentos de tática, você vai encontrar exatamente essa que eu digitei e circula aí na rede. Então, eu acho muito legal esse livro, porque ele trata esses temas ao longo de 15 capítulos, e no último capítulo ele faz como se fosse um apanhado com exercícios. Esse livro é o livro mais assim, requisitado pelos treinadores. Os treinadores adoram esse livro, porque, eu não sei se vocês conhecem, CT-Art. Quem já estudou pelo CT-Art, que é da Chess King, da Convecta, para quem usou no computador, que é uma empresa de 88, ainda, uma empresa da antiga União Soviética. Alguém conhece esse CT-Art? Tem na versão 4.0, 6.0. Ah, o Geraldo não vale, o Geraldo sabe tudo. Geraldo, mas é bom, hein, esse CT-Art. Por que que o CT-Art é bacana? Porque ele trabalha com temas. Hoje eu quero passar cravadinha para os meus alunos. Aí eu vou lá em cravada e tá cheio de cravada ali. Ah, hoje eu quero treinar por nível. Eu estou animado. Lá era do nível 10 até o 180, né? Mas de 10 em 10, 18 níveis. Vou botar no nível 100, quer dizer, seria o equivalente ao nível 10. E aí os temas estão misturados. E hoje tem um site que faz isso de uma forma brilhante, tem mais de 150 mil diagramas que você tem acesso gratuito, que é o Chess Tempo, já já eu vou abrir ele. Por que que esse livro é um... Opa, diga lá. Esse livro, os exercícios dele não estão muito misturados no nível, não? Tá, mas eu acho sensacional, porque a base do CT-Art é ele que fez, né? O bloco. É esse livro aí, ele tem outro livro também, mas é legal que, assim, ele olha de um lado, você faz daquele lado, agora dá mate, agora vira o tabuleiro, faz do outro. E ele tem por níveis e por temas. Agora, sim, é um livro extenso até, em quantidade de diagrama. Agora, vou contar só um caso rápido aqui. Eu fui em um torneio e, na época, eu vendia material e o Matsura viu o livro e falou, nossa, o grande mestre Matsura, bicampeão brasileiro, nossa, como eu gosto desse livro, eu trabalho com os meus alunos. Cara, sumiu tudo.
Impressionante como a galera comprou e se espalhou a quantidade de livros que eu tinha desse motivos de combinação, esgotou tudo. Ó. Hoje, quando vocês veem aí motivos de tática, motivos de combinação, é por causa do bloco, que a gente falava muito elementos de combinação, padrões de combinação, então é muito do bloco. Agora, vou chegar nesse livro aqui. Isso aqui são os profissionais que estudam nele. Isso aí é a enciclopédia de combinações, é tirado lá dos informadores, e aí os jogadores profissionais estudam ali, porque tem a referência das partidas de branco e de preto, torneio que foi jogado, o ano que foi jogado. E, por exemplo, nos estudos que eu faço aqui, eu pego a posição, aperto um botãozinho, quando você tem um banco de partidas, e ele busca a partida, aquela partida existiu, foi tirado de torneio. Então, isso aqui está longe desse circuito ali escolar que a gente trabalha, é um nível mais alto. Agora, esse livro é revolucionário. Alguém, está até escrito aí, treinamento revolucionário, o método pica-pau. Alguém já usou? Alguém conhece? Já sei, o Geraldo já vai falar assim, eu, professor, ah lá. Esse não? Geraldo de Deus, nossa Esse Senhora! não. Esse livro você vai ficar apaixonado nele. Alguém já viu, já leu, já sabe o que é isso? Ninguém? Ah, mas se eu contar para vocês o que é isso aqui, vocês vão ficar fã demais. A visão que a gente tinha até 2018, quando esse livro foi lançado, é que era basicamente como comum estudar tática. Ou seja, o comum você aprende um conceito e vai reproduzindo aquilo até entender, até conseguir aprofundar, né? Ter um conhecimento necessário para você passar para o próximo degrauzinho. Esses caras falaram assim, ó, tática não estuda assim, porque na antiga União Soviética fazia esse por padrões mesmo, esse material que eu mostrei ali para trás, falei de CT-Art, falei desse motivo de combinação, é quantidade. Aí, esses caras vieram e falaram, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade de estudo. Como assim? Eles pegaram esse livro aqui e fizeram com 1.128 diagramas. O livro inteiro. Só que eles dividiram em 3 partes. Nível fácil, básico, digamos, né? O nível médio e o avançado, o difícil. No primeiro, eles fizeram 222. Então, falaram assim, olha, você pode estudar esses 222 e pode passar para o nível médio ou pode refazer eles. Aí você fala assim, vou refazer eles. Fiz os 222 e vou refazer. Aí, quando você vai refazer, eles falam assim, só que agora você tem que refazer na metade do tempo. Por isso que é método pica-pau, fica batendo. Pega os 222, faz uma vez. Você gastou, sei lá, 2 semanas, agora você tem que fazer uma semana. Aí, quando termina, você fala assim, certo, agora eu vou fazer outra coisa. Não, você faz o mesmo. Só que agora é a metade da metade. Depois, a metade da metade até você conseguir fazer num dia. E eles pegaram só partidas de campeões mundiais e colocaram numa escala progressiva. Então, você tem básico, intermediário e avançado, só de campeões mundiais, de brancas ou de pretas, ganhando, perdendo, empatando, e tudo ali ligado por tema e por nível. Então, a ideia é que não precisa fazer quantidade de tática, que era como a gente entendia até então, vindo lá da antiga União Soviética. Porque as referências que a gente tinha muito de treinamento, especialmente os livros do Kotov, treino como grande mestre, penso como grande mestre, jogo como grande mestre, tudo na quantidade. E os treinadores, então, os alunos mais avançados, têm trabalhado muito esse livro, Método Pica-Pau, que dá para fazer em outras coisas, né? É só uma ideia que eles conceberam e dá para fazer com outras coisas. Ah, o livro aí que a gente estava comentando, ó. Eu tive no clube aqui da cidade, o meu livro eu doei para o clube, ele está lá, inclusive, bem surrado, bem velhinho, né? E acho que foi o Luciano que mostrou? Foi você que mostrou o seu, né? Então, esse livro aí são as geniais irmãs Polgar, tá? O pai delas aí que criou esse livro. E esse livro é bacana, né? Aquelas divisões que a gente falou, que você vai
mate 1, mate 2, mate 3, aí depois tem branca, joga, ganha, preta, joga, ganha e termina com o final. Bom, então, isso aí é basicamente o que a gente viu na aula passada e está em slide aí para a gente estudar. Eu já deixei isso desde a semana passada lá na nossa sala de aula do Google, tá bom? Agora, vou mostrar para vocês onde que a gente faz tática com os alunos. Pronto. Vou pegar aqui agora. Sistema. E... vai aparecer para vocês aí. Chess Tempo. Todos conhecem? Sim? É? Sim. Luciano, Geraldo. Esse aqui é de todos os níveis, tá? Porque pode trabalhar desde a iniciação, é o negócio mais bacana do mundo. Olha só, umas partes deste site é paga. Essa parte que eu estou recomendando não é. Mas você precisa fazer um cadastro, tá vendo do lado direito? CXOL são as iniciais da minha empresa, no Clube Xadrez Online. Então, eu fiz um registro, um cadastro. Por quê? Porque toda vez que eu entro, ele me coloca de onde eu parei com o aluno. Não preciso reiniciar todo o processo. Então, mesmo você não tendo que pagar nada, é bom você se registrar e aí não precisa botar cartão, não precisa botar nada. Você só coloca lá o login seu e a senha, e repete a senha, só isso. Nome, senha e pronto. Mas não é todo esse site que você consegue navegar por ele gratuitamente. Aqui sim, ó. Tá vendo esse treine? Ó, motivos, tá vendo como usam hoje motivos, ó? Motivos e temas táticos, é o que interessa pra gente. E aí é legal... Professor, Opa! licença. Você está mostrando na tela alguma coisa que eu não estou vendo nada na tela? Não tá aparecendo para vocês? Para mim, não. Eu estou no Aqui também celular e estou no não. computador. Ô, Robson, aqui tá aparecendo. Eu estou num tablet aqui, estou vendo, visualizando direitinho. Eu estou no celular, no computador. Eu também. Eu Ok. estou no celular e tá aparecendo para mim também. Eu Tem estou que ver vendo. ali. Tá, bom. Então, o Isso problema aqui é a prova dos 9, né? Quando todo mundo está vendo e o aluno só não está vendo, o problema é lá. Quando ninguém está vendo, o problema é aqui, né? Mas tá ok, vou ver se eu resolvo. Beleza. Reinicia, sai da sala e Sai da tenta entrar sala e de novo. volta. Reinicia aí o celular, algo assim. Bom, então, gente, é interessante porque aqui ele tem uma lista de temas. Falei, professor, mas meu aluno não vai ver isso aqui nunca. Mas sabe o que você faz? Você pode ir devagarinho, mostrando 2, 3 por aula, por exemplo. Porque, veja que coisa legal, ó. Por exemplo, mate gaveta. Isso aqui é um negócio que eu gosto muito. Sabe por que eu gosto muito desse tipo? Porque ele dá o conceito, você consegue expor para o aluno o conceito. O que é o mate de gavetinha? E até um nome interessante, mate de gaveta e tal, né? Soa assim, de forma interessante para o aluno, mate de gavetinha, o que é isso, né? Aí, olha que legal, porque ele dá o conceito do que é, e aí bota um diagrama e vai explicando passo a passo. E o mais interessante é que se você estiver fazendo lá, quando eu entrar no exercício e erra, aí ele fala assim, mate de gaveta, você aperta o botãozinho e você vem para cá. Então, ele tem conectividade com o exercício e o conceito, que é o que nós vamos entrar lá. Então, vamos lá. Treine tática, beleza. Ó, aqui ele me pergunta, onde é que você quer estudar tática aqui? Porque eu tenho um monte de opções. Isso que é bacana para essa parte pedagógica nossa. Esse aqui é o lugar que eu mais gosto de trabalhar com os alunos. Tática. Veja, eu vou escolher, ó, trocar base. Eu vou escolher exercícios pré-selecionados. Pré-selecionados. Então, não tem que preocupar muito aí, né? Que está gravando, depois você pode pegar o vídeo e fazer passo a passo aqui, ó. Tá vendo que tem os mates? E primeiro vê os mates, porque é mais direto. Você mira para o rei e vê quais peças que chegam até ele. O ganho de material está espalhado pelas 64 casas. O mate você foca no rei. É mais fácil para o aluno. Então,
você escolhe mate. E olha que legal, é 1, é 2, é 3, vai até o 9. Com os alunos eu faço até o 3. Depois do 3, ele já vai para fazer exercício de ganho de material. Porque na partida não é comum você dar o mate. O que é mais comum? É você ganhar material. Toda hora tem relação material. Você perde material, você ganha material. Quando há mate, senão a seta cai ou o aluno desiste, quando há mate é uma vez na partida. Agora, essa relação de ganho de material é a todo momento. Mas primeiro você começa com mate, porque tem a perspectiva do rei. Mira para o rei e chega lá. Aí eu aperto aqui, ó, mate em um lance. Pronto. Aí ele pergunta para mim, que nível você quer? Aí eu boto no fácil. E vou lá, inicio. Como que eu sei quem joga? Veja o cavalinho que está aqui, ó. Cavalinho preto, a bolinha preta, e ele já colocou para mim, já colocou do lado. Aí abriu esse diagrama todo, estou aqui com o aluno e tal. Aí eu olho, por exemplo, ó. Nossa, essa torre, lembra que a gente viu lá passada? Peça grandona, dá o combate, ataca pela força. Peça menorzinha, faz a defesa, porque é mais fraquinho. Então, se eu tenho um cavalo, tenho um peão e tenho uma torre, e estou mirando nesse rei, né? Porque é aqui, ó, que interessa, eu estou fazendo exercício de mate, então vou mirar no rei. Então, das 64 casas, eu já tenho um ponto de convergência. A minha mente já vai bater ali. Por isso que a gente começa com os mates. Agora, qual peça é a tendência? A tendência é que seja a torre. Vamos testar? Aí ele ficou verdinho. Ele fala assim, nossa, foi mate mesmo. Isso aqui, esse ritmo baixinho, você começa com 1.500. Como eu vou trabalhando com vários alunos na mesma conta, né? Um sobe, outros desce e tal. Então, olha esse aqui. Ele mostrou o último. Se você não viu, você bota a setinha e pede para ele fazer de novo. Aí você olha essa posição, você olha, puxa, e agora? Onde será que eu dou mate? Uai, o rei está aqui. Peça grandona está aqui. Peça apoiadora está aqui. Preciso dela para apoiar a dama, não. Preciso dela para evitar que o rei fuja. Basta eu jogar aqui. Aí, dependendo do nível do aluno. Tem aluno que eu peço para fazer 3, se acertar 3, passo para o nível seguinte. É como se fosse um joguinho de videogame, por isso que eles gostam. Só que a todo momento eles estão aprendendo, porque estão lidando com os temas. Uma hora eu vou errar de propósito aqui para vocês entenderem aquela conexão com os conceitos. Então, ó, acertou 2. Aí eu olho, nossa, tem uma torre, inclusive está cravada, tem a dama, a tendência é a peça maior atacar. E aqui, né, tem aquele mate, a gente chama, como é que chama esse mate mesmo? A escadinha, não é? Que a gente vai fazendo com as duas torres, ou dama e torre. Aqui ele chama mate do todo. Ó, Mate deu do mate. corredor. Mate, isso. Agora, ele acertou 3, tem aluno que eu deixo 5, tem aluno que eu deixo 10, dependendo se está mais verdinho ou não. Então, por exemplo, o aluno começa o meu treinamento, eu não sei exatamente o nível dele. Então, eu vou deixando fazendo, e aí até chegar onde ele sabe ali, né? Até o momento que eu vou ter que trabalhar mais com ele de conceitos que ele não viu. Então, por exemplo, agora ó, eu vou desistir. Aí ele me pergunta, você quer trocar a base? Eu falo, não, eu só quero mudar o nível de dificuldade. Se o aluno passou pelo fácil, isso aí é um negócio que eu trabalhei em sala de aula há 20 anos, era um negócio que eu fazia muito com os alunos. A ideia de você subir um nível. Por exemplo, quando a gente ainda vai estudar final, eu fazia como se fosse uma montanha e colocava todos os alunos embaixo. Mate de 2 torres. Quem conseguia fazer, passava o nominho para cima. E depois para uma torre. Depois 2 bispos. Depois cavalo. Então, isso aqui é legal porque ele vai se sentindo estimulado. E é bem interativo, né? Ó, quando eu errei o outro, tá vendo que ele aparece aqui, ó, mate do par de bispos e rei exposto. Errei porque eu saí, né, do exercício. Quando eu clico aqui, olha que legal, ó. Ele me dá o conceito, que é mais coisa mais pedagógica que isso, me dá o diagrama e mostra. Eu posso passar isso aqui, ó. Ó. Se eu não sei esse conceito, rei exposto, ele me dá um modelo de rei exposto, explica o que que é e vai me dar um exemplo.
Por que isso? Porque eu errei. Se eu acertei, está tudo bem, eu sigo. Quando eu erro, ele para e fala, olha, foram utilizados esses temas aqui. E é maravilhoso, tem mais de 150 mil, sendo que é tudo divididinho, olha lá. Nessa base aqui tem 6.372, mas eu preciso fazer uma quantidade grande. Eu preciso estabelecer o nível que o meu aluno está. Então, aqui eu vou para o médio. Vou pegar o próximo. Beleza, nível médio. Também é mate 1. Mas veja, já tem um pouco mais de peça no tabuleiro, já está um pouco mais complicadinho. Aí o aluno fala assim, mas está cravado aqui, professor, ó. Então, eu posso chegar e dar o beijo fatal aqui, ó. Pronto, checkmate. Ele me falou que foi mate. Aí ele coloca lá o próximo. Puxa, e esse aqui, ó, tá vendo como já é um pouquinho mais difícil? Vou ter que fazer cavalinho aqui para dar mate, ó. O que o aluno já pensa? Já pensa na dama, às vezes pensa até em tomar. Tá vendo como já está um pouco mais difícil? Aí a gente vai seguindo, ó, são todos esses temas, pode clicar em todos que vai aparecer. Aí, então, ele acerta lá 3, 5, 10, você estabelece um limite e vai para o difícil. E faz o difícil. E aí você vai trocando, ó. Depois fez, agora você passa para o mate em 2. E o mate em 2 tem também o fácil, médio e difícil. Então, eu faço 9 níveis. Mate 1, 2, 3, fácil, médio e difícil. Ele passou por 9 níveis. Agora tá bom de mate. Agora vamos trabalhar ganho de material? Vamos, professor. Beleza. Só que, como que eu vou fazer? Observa, ó, Blitz, ele vai medir, vai mensurar acerto com tempo, rapidez com o que eu faço. O Standard, só a solução, sem estar vinculado ao tempo. E aqui ele vai fazer misto, ele vai mesclar. Eu uso o Standard, depois eu passo para o Blitz. O Blitz, às vezes, não é Blitz, jogar Blitz. Não é isso. É só um termo que ele utilizou que está vinculado. Tempo com acerto. Aí, primeiro, interessa mais para a gente o quê? O acerto. Então, eu deixo no Standard. Aí, depois, a gente espeta mais o aluno. Agora, você vai ter que acertar, mas vinculado a um tempo. Às vezes, o aluno acerta e perde ponto. Perde rating. Aí ele fica assim, uai, mas por quê? Porque você demorou muito esse exercício. Tinha uma estimativa, por exemplo, para 10 segundos, era um tempo bom, e você fez em 1 minuto, por exemplo. Mas a gente vai no Standard, ó, o Standard, e aqui ele faz um negócio legal. Você vai no Standard e faz o fácil. Beleza, próximo. Agora, se não está vinculado a nada, como que ele vai mandar o diagrama para mim? Como que ele vai saber? Bom, ele botou ali que é fácil, mas tem um detalhe. Ele está mandando de acordo com o meu rating, por isso que tem que fazer o registro. O registrozinho está mandando de acordo com o meu rating. Então, por exemplo, ó, suponhamos que a gente acerte esse aqui, ó. Esse aqui tem que ganhar material, então. Pode ter coisa que tem mate e tal, mas esse aqui é ficar com material a mais. Será que é esse? Vamos tentar esse? Aí a gente toma. Pronto, olha lá, tá vendo? 1.294. Como eu ganhei, ele vai colocar um mais difícil. Se eu tivesse perdido, ele colocaria um mais fácil. É muito interativo. E tem isso aqui em celular também. E pode fazer em laboratório de escola, né? Você coloca os alunos ali em vários computadores. Pode, a escola que tem aquele telão, né? Que tem o data show, você pode colocar isso aqui e aí você vai fazendo por fileirinha, cada um falando o lance, para trabalhar em grupo. Pode dividir em alguns grupos a turma, aí um grupo faz, depois o outro. Quer dizer, dá para fazer muita coisa e é bem interativo. Beleza? Alguém tem dúvidas sobre tática? Posso seguir agora para a estratégia? Deixa eu sair daqui. Vai lá, Geraldo. Professor, eu posso dar uma definição um pouco diferente de tática aqui? Claro, vai lá, é isso que é bacana. Eu não sei, porque, na verdade, nesse livro mais antigo, naquele livro do Sorin mesmo, eu acho que a apresentação dele é a que eu vou falar. Na verdade, é o seguinte, para mim, tática são os elementos de curto prazo de uma partida de xadrez. Enquanto a estratégia seriam os elementos de longo prazo. O que são os elementos de curto prazo? Aquelas coisas que eu tenho que aproveitar rapidamente em poucos lances, porque senão vão desaparecer do tabuleiro. Aí entra uma cravada. Se eu não ganho material rápido usando a cravada, o adversário vai mudar, vai descravar a peça e eu não vou ter chance de capturar. O ataque duplo, se eu não com a sequência curta de lance, não consigo ganhar a peça no ar, peça sobrecarregada e vai, né?
Então, na maioria dos livros antigos estava essa definição, né, de tempo. Que é muito boa. Muito Tática e bonita. estratégia ao tempo. Então, tática são os elementos de curto prazo de uma partida de Curto xadrez e prazo. a estratégia são os elementos de longo prazo, ou seja, o plano geral da partida. Eu acho que é nesse livro mesmo do Sorin que tem uma frase que ele diz o seguinte, que tática sem estratégia é labiríntica, perde sentido. Acho que é nesse livro mesmo que ele tem essa frase. Muito bom, legal. E é bacana, né? Porque, assim, essa referência que o professor Geraldo trouxe, a gente tem outras referências também. Você pega um livro, fala de uma abordagem, outro fala de outra. Vai lá, Luciano, e a gente vai Professor, falando. então, seguindo essa visão do Geraldo, por exemplo, você conseguir, numa partida, você criar um peão atrasado, por exemplo, que vai ficar lá o resto da partida, ou, sei lá, um peão isolado, ou dobrar um peão na posição, seria um lance estratégico, né? Para você jogar Elementos da estratégia. São elementos da estratégia, né? Porque são uma Isso. condição que vai ficar o resto da partida lá. Provavelmente não vai mudar muito rápido, né? É muito mais difícil você mudar do que, por exemplo, uma peça cravada, né? Uma peça cravada. Então, as questões de definição são mais difíceis, né? Por isso que a gente utiliza mais o conceito. Porque, por exemplo, quando a gente pega os livros lá do Kotov, fala-se muito em planos, 10, 20, 30 lances, aqueles planos longos e tal. O que hoje os treinadores trabalham muito? Mini planos. Quer dizer, às vezes tem coisa ali de 2, 3 lances, e aí pode até confundir com a parte de tática. Por exemplo, esse caso, que é muito comum em Siciliana, aquele peãozinho que fica atrasado, às vezes ali 15, 20, 30 lances, ele fica ali. O plano é atacar, mas como eu vou atacar? Se a gente observar que a tática está ligada à técnica na sua origem, né? A palavra é a mesma coisa no grego antigo, a exploração de manobra o cavalo, manobra o bispo, pego a dama, a torre, vou mirar lá e vou para cima tomar, também seria algo ligado à tática e demora. Tá vendo? Então, a questão conceitual, ela é interessante porque você tem várias abordagens. Agora, quando a gente tenta definir, é mais difícil. Inclusive, nem dá para definir o xadrez, né? A gente tem um conceito, que é um cadinho de ciência, um cadinho de esporte e um cadinho de arte, que exatamente é multiforme. Você construir, por exemplo, um posto avançado para você colocar um cavalo. Uhum. Seria, por exemplo, uma ideia estratégica, não de tática. Estratégia, isso. O outpost, a gente estuda a estratégia. Mas aí você vai imaginar, como que eu vou explorar? Porque a estratégia é abstrata, certo? Como que eu vou chegar ao cavalo lá? Aí não é plano, aí é execução, aí já está ligado à tática. Dentro dessa abordagem. Queria colocar uma coisinha extra nesse ponto de vista, que, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo do posto avançado. Você vai e consegue dominar o seu posto avançado. Então, você faz o plano, coloca um peão defendendo aquele posto avançado, manobra o seu cavalo senta lá. Mas não tem nada para ele atacar. Ele não está apoiando a entrada de nenhuma peça. Você dominou um posto avançado que não tem nenhum valor tático, porque ele não te dá nenhum ganho de nada. Então, isso também pode ocorrer. Pode. Então, ou também o contrário. Aquele posto avançado pode te dar coisas da tática, porque a partir dele você gera ameaças. Exatamente. Então, eu tinha uma definição do conceito de tática de ser a execução da estratégia. Então, é por meio da tática que você consegue executar o plano que você planejou. Exato. Então, não teria muito essa questão de distância, né, de tempo, mas sim uma questão de valores que podem ser consumados. Enquanto eles ainda estão no plano estratégico, né, enquanto eles ainda são, digamos assim, intangíveis, né? O cavalo, numa base de operações, ele continua valendo 3 de valor material, né? Ou 3,25, o autor se usando, né? 3,25 é o bispo atualmente, né? Cavalo 3, né? Mas agora o cavalo apoiado por um peão, bloqueando um peão que está atrasado, que vai ser uma vulnerabilidade futura, permitindo uma entrada na sétima. Esse cavalo já vale muito mais do que 3. Então, taticamente, ele ainda vale 3, mas estrategicamente ele vale mais. Vale mais. É por isso até que tem as combinações, né? Por que a gente faz uma combinação? A gente sacrifica uma dama, às vezes por um peão, e funciona. Porque exatamente naquele momento, a dama está sendo menos útil ali, às vezes entra um bispo, um cavalo e dá mate. E vou agregar mais uma coisa que tem bastante
nos livros, que quem trata muito isso é o Dorfman. O Dorfman, no método em xadrez, nós vamos ver isso na aula de análise e cálculo. Eu trabalho com 6 treinadores, assim, que se debruçaram sobre essa problemática da análise do cálculo. O Dorfman trabalha um negócio muito bacana, que é o do método em xadrez e o momento crítico, que são posições estáticas e dinâmicas. Isso aí, então, choca muito com esse assunto ou casa muito com o assunto que o Geraldo estava falando, que o Luiz estava falando, que o Luciano estava falando, posições dinâmicas e estáticas. Por exemplo, às vezes você faz uma concessão estática para uma exploração dinâmica, ou o contrário. Às vezes você cede alguma coisa ali de dinâmico para aproveitar o estático. Por exemplo, um peão dobrado. Você vai explorar mais a longo prazo. Um par de bispos é mais a curto prazo. Porque, às vezes, até essa vantagem, ela some em algum momento. O peão dobrado é mais difícil. Isso, se você for relacionar com a questão do prazo, hora dá certo, hora não. Então, é legal esse assunto, porque gera conceitos bem diferentes e você pega autores, especialmente os mais antigos, tem uma visão diferente. Eu não lembro onde eu li, mas eu li uma vez que a tática ela é o cão de guarda da estratégia. Boa. Fino. Legal. Para você executar, para você chegar ao plano estratégico, você tem que considerar a tática a cada lance, a cada passo, né? Quando a gente vê esses jogadores fortes, por exemplo, como fortes em estratégia, Capablanca, Karpov, Botvinnik, eles utilizavam mais a tática para poder arrematar uma posição onde estrategicamente eles já venceram. Então, eles jogavam estrategicamente, digamos, bem, conseguiam a maioria de peões na ala da dama, conseguiam uma coluna. De repente, a posição estava madura o bastante que a tática surgia como uma condição natural do ganho, porque você estava muito bem colocado com as peças. Agora, vamos lá para a estratégia, porque estratégia, os alunos já têm mais dificuldade. Por que tem mais dificuldade? Porque entra no campo abstrato, né? Vou fechar aqui, então, e nós vamos lá para estratégia. Tem slide também, mas vou começar primeiro com diagramas. Eu vou pegar 2 tipos de diagramas para ilustrar para vocês. Então, vamos lá. A questão da estratégia. Pronto, vocês devem estar vendo aí um diagrama do ChessBase. Deixa eu só ajustar a borda, o fundo dele. Pronto. Vocês estão vendo aí um tabuleirinho azulzinho, beleza? Sim? Positivo, professor. Estamos vendo. Beleza. Se não, o professor vai ficar falando aqui, vocês estão vendo outra coisa. Bom, então, eu passo uma posição dessa para o aluno e o aluno gosta de tática. A primeira coisa que ele vai procurar é se pode gerar algum ataque direto ao rei. Aí ele fica desencantado com a posição. Ih, professor, essa posição de brancas aí não vou conseguir dar mate nele. Aí ele vai atrás de material. Ele vai falar assim, agora eu vou ver se eu consigo capturar a dama, ou atacar ela, a torre, o bispo, o cavalo e até peão. E aí ele olha e fica mais desanimado ainda. Ele não consegue trabalhar essa posição em termos de aquelas ameaças mais diretas, que é comum da tática, né? O ataque e defesa. Você ameaça, o cara foge. Você ameaça de novo, ele às vezes não foge, você toma ali. Então, essa posição, a natureza dela é de estratégia. Primeiro que não dá para tomar material, não dá para dar mate, mas tem um efeito até estético, até visual, que me conta, que me entrega que essa posição é de estratégia. Não sei se vocês usam isso com seus alunos. Eu divido o tabuleiro como se fosse uma quadra, um campo, parte dele, parte minha. Quando eu estou dentro do meu campo com as peças,
a chance de ter tática, ameaça direta para ganho de material, é muito reduzida. Porque a tática, geralmente, ela ocorre quando há confronto, quando há choque entre as peças. Como não está tendo choque entre as peças, é mais difícil ter. Então, uma sinalização para o aluno, olha, quando você olhar a posição, que você tiver com as suas peças dentro do seu campo, o adversário também, preocupa mais com os elementos da estratégia, que nós vamos ver como que o Pacman trabalhou, eu acho fantástico, o Pacman fez 6 só, coisa mais simples do mundo. Como é que eu avalio uma posição estrategicamente? Ele deu 6 parâmetros. Aí você vai no cima, tem 7, um monte de subitens. Você vai no Kotov, já tem 17, e ele divide 12 constantes e 5 ali como se fossem secundários. Então, primeiro fator, meio de campo, meio de quadra ali, né? Ou seja, parte dele, parte nossa. Aqui é uma tendência onde vai ter mais choque, porque eu vou tentar dominar o centro e meu adversário também. Mas observa que os peões de D4 e D5, eles estão ali já mais, já estão bloqueados, né? A gente chama de posição, essa posição não está fechada, para estar fechada, a gente tinha que ter esse peão aqui em E5. Mas é uma posição que a gente chama de centro fixo, fixou o centro, beleza. Então, não dá para ter nada aqui de tática. E não vai adiantar eu olhar cravadinha, eu olhar duplo, fraqueza de oitava fileira, interferência, isso são coisas da tática. Pronto, isso já vai ajudar bastante o aluno. Aí ele vai perguntar, bom, professor, já que não tem nada de tática, como é que eu vou avaliar essa posição, então? E aí que entra o Estratégia Moderna de Xadrez, do Pacman. Alguém conhece esse livro? Já leu esse livro? Sim? Luciano? Eu conheço, mas eu não li. Até tenho o livro, mas eu Geraldo? não... Uhum. Esse livro é da década de 60 ainda, e comigo aconteceu um caso curioso, porque eu comecei a ir para os torneios, os caras falavam assim, olha, Gerson, você tem que estudar estratégia moderna do xadrez do Pacman. Eu falei, tenho? Tem. O Sunier, o segundo grande mestre, olha, ele foi medalha de ouro na Olimpíada. Ele já leu 10 vezes e foi 7 vezes campeão brasileiro. 10 vezes eles faziam assim, né? 10 vezes e arregalavam o zoião. Eu falei, nossa senhora, vou ter que ver esse negócio então. Como você não conseguiu? Ele já leu esse livro 10 vezes. Como você não leu ainda? E um dia eu consegui o livro. E aí foi uma felicidade só. Falei, nossa, que beleza esse livro. E aí foi uma tristeza danada quando eu abri o livro e fui estudando, estudando, e não entendia praticamente nada, porque estava bem no início, que é isso que é o segredo da coisa. É um livro bom, mas não para o estágio que eu estava. Fiz a minha base, mais para frente estudei ele. Então, realmente é um livro bacana na sua essência, mas tem um momento de estudar. Bom, entendo o professor, pode estudar a qualquer momento. Eu estudo Dvoretsky aqui com alunos da iniciação, mas eu sei o que eu posso levar de Dvoretsky. Dvoretsky trabalha, né, assuntos muito avançados. Eu sei que eu posso mostrar que linguagem que eu vou utilizar, que roupagem que eu vou dar para isso, né? Pelo meu conhecimento didático, mas sozinho aí é difícil, né? Então, vamos lá. Primeiro ele falou assim, ó, você olha o rei seu e do adversário, porque o rei é a peça que a gente tem que preocupar de início. Por exemplo, se o nosso rei estiver aberto, pronto, você já tem um plano. Proteja o seu rei, senão você leva mate. Se o rei dele estiver mais aberto, qual que vai ser o plano? Vai lá, caminha em direção a esse rei com suas peças para gerar um ataque. Porque o rei dele está aberto, está exposto. Ah, mas não teve nada aqui. Ó, o rei dele. Está até um pouco aberto ali, né? Avançou um pouquinho os peões, mas eu falo com os alunos em peso 1 e peso 2 de debilidade. Peso 1 existe a debilidade. Esse rei está mais aberto das pretas que das brancas. Porém, não é explorável agora. Até porque, geralmente, ataques ali, a gente costuma cruzar o centro, passar pelo centro, né? Mais rápido. E não tem, só tem uma coluna C. Bom, aí eu vou para o material. Aí o Pacman fala, olha, se não der nada com o rei seu e o rei do outro, você vai para o material. Porque para material você tem 2 planos. Você pode usar a teoria de simplificação de Capablanca, ou você pode usar a teoria da subjugação, da força. Por exemplo, eu ganhei uma torre.
Se eu trocar as peças todas, com aquela torrinha eu vou lá e dou mate. Quer dizer, fica muito mais fácil dominar o adversário. Mas demora. Eu posso querer ganhar a partida com uma torre a mais, indo para cima do adversário e tentando ganhar mais material. Essa é a teoria da subjugação. Tudo isso envolve material. Agora, eu conto o material dele, conto o material meu, tá igual. Então, neste segundo item, nada. Não tem vantagem aqui para eu poder gerar plano em cima. O que eu estou fazendo? Eu estou botando na balança, uma balança de pratos. Aquele tema que pesar mais, eu aposto nele em termos de plano. É assim que eu vou explicar para o aluno. Uma balança de pratos. Eu tenho, por exemplo, um par de bispos. Nossa, os bispos são muito fortes, atacam as duas diagonais e tal. Se o centro estiver aberto ou semi-aberto, tiver peões nas duas alas, nosso bispo é muito forte. Aí tem um par de bispos, o adversário tem os 2 cavalos, ou o bispo e cavalo. Então, quando eu coloco isso na balança, tem um peso. Qual que vai ser a minha aposta em termos de plano? Valorização do par de bispos. Consigo fazer agora? Às vezes não, pelo nível que eu estou, mas eu já tenho a direção daquilo que eu vou precisar trabalhar. Aí eu tenho que desenvolver técnica para conseguir explorar. Bom, material não. Aí ele falou, agora você vai olhar a estrutura. Estrutura de peões. A estrutura. A estrutura de peões. Mas o que seria estrutura? O aluno pergunta. Aí você fala assim, imagina uma corrente, os elos de uma corrente. A corrente é forte porque, imagina uma corrente de 8 elos, 8 peões, porque esses 8 elos estão ali grudados um no outro. Está forte, porque o conjunto é bom. Só que no xadrez, à medida que a gente vai avançando, essa corrente vai se quebrando. Ó, quebrou aqui, ó. Formou um grupo de cá e um grupo de cá. Porque o elo dessa corrente aqui se quebrou. Tem 2 grupos. Como um tem um grupo de cá e o outro também, e de lá e o outro também, estrutura não dá para montar plano. No item 1, no item 2 e 3, não deu para montar plano. Vixe, professor, mas tá difícil esse negócio. Então, ó, vamos para o 4. Aí, o que falou o Pacman? No 4, você olha os peões. Aqui costuma dar desequilíbrio. Os peões no seguinte sentido: peão avançado, peão atrasado, peão dobrado, peão isolado, peão colgante, semicolgante, ou suspensos, peão que está bloqueado por peça, um cavalinho. Isso disse os peões que podem ter problema. Mas você tem um peão passado, pode ter maioria de peões. Então, tem vários tipos de peões. Agora, vamos lá. Quem consegue identificar um peão na posição das pretas que tem problema? Problema estratégico nele. E6. E6, maravilhoso. Como é que eu qualificaria esse peão? Qual que é o problema Atrasado. dele? Atrasado. Não tem nenhum coleguinha que ajuda, tá vendo? Ó? Porque os coleguinhas já foram. Então, é assim. Então, ainda assim. Então, atrasado. Isso é como se estivesse num shopping, por exemplo, você está ali com seus amigos, está num grupo, você está no corredor do shopping e você vê uma camisa bonita na vitrine. E aí, seus amigos não observam aquilo ali e eles continuam andando. Você pertence ao mesmo grupo. Só que você ficou atrasado em relação ao grupo. Não é um peão isolado. Esse peão não é isolado. Ele é só atrasado. Nesse exemplo do shopping, no corredor do shopping, o que acontece? Só tem ali, né, um atraso em relação ao grupo, mas você pertence ao mesmo grupo, porque você estava olhando a camisa bonita e o grupo foi. Agora, vamos inverter. Se fosse um peão avançado, o grupo ficou olhando a camisa e você foi. Você ainda está dentro do grupo, você pertence ao mesmo grupo. Não é isolado o peão, mas é uma debilidade, porque você perdeu o apoio do grupo. É esse caso aqui. E precisa do quê agora? Precisa de peça. Precisa de dama, precisa de outra peça para poder defender. Tem risco? Não, porque está lá no campo dele, como é que a gente vai chegar lá? Mas já tem alguma coisa aí para a gente poder pensar no futuro. Beleza. Agora, ele fala assim, vai olhar as peças. Aí você vai fazer um comparativo de peças.
Aí você olha a dama dele e a dama sua, o cavalinho dele e o cavalinho nosso, e assim por diante. Olhando essa posição aí, será que a gente consegue perceber desequilíbrio estratégico nas peças? Esse é o item 5 do PAC. As brancas têm melhor desenvolvimento, porque o bispo ainda está entre as duas torres ali, e o cavalo está na direção da dama. Ou talvez seja explorado o ponto C7, algum, não sei. Legal. Ó, Torre A8 também está sem defesa, né? Onde? Torre de A8 também está sem defesa. Torre de A8 sem defesa. Um pouco em função de que não tem conectividade. O problema de você não desenvolver cavalo e bispo é porque você não tem conectividade entre as peças maiores. Uma coisa interessante para falar para o aluno, por exemplo, se eu olho essa posição aqui, ó, se uma torre está conseguindo se conectar, está olhando a outra, já está bom. Sinal que as peças menores saíram. Essa torre ainda poderíamos pensar em alguma coisa melhor para ela. Mas já está bom, já tem conectividade. Não é o caso aqui. Então, essa torre está solta, está sozinha, pode ter tema em cima dela. Por exemplo, até um dama C6, né? Não vai ganhar a torre, vai defender e tal, mas é um possível ataque. E o bispo, né? C6 é devastador Esse aí, né? bispo, professor, esse bispo é um bispo mau? Bispo mau. Não vale, professora, não vale. Sabe o que você fez agora? Você contou o segredo dessa posição. Você contou o segredo, você descobriu a alma da posição. Olha que beleza. Eu tirei 10. Parabéns. Esse é um tema mais difícil. Porque, por exemplo, o cavalo, né? E o bispo, a gente vai ensinando o aluno que o bispo é um pouco superior e tal, né? A maioria das vezes, quando estuda o capa branca, fundamento do xadrez, fala se o centro está aberto, acima aberto, tem peões nas duas alas, o bispo é superior e tal. Mas aqui é o contrário, esse bispo é pior que o cavalo, que qualquer um dos cavalos das brancas. Porque ele é mau, ele bate na mesma, você olha os peões mais centrais, né? Na mesma cor dos peões próprios, é como se fosse um irmãozinho maior aí, né? Ou seja, é um cuidador de peões. Então, comparando as peças, esse bispo é problema. Agora, por exemplo, eu comparo dama e dama. E essa dama está melhor que essa, mais ativa. Se eu comparar esse cavalo, é igual. Se eu comparo essa torre com a torre da ala da dama, essa está ganhando. Essa aqui está um pouquinho melhor, né? Essa ainda está, mas eu ainda posso jogar para E1, D1, tem perspectiva para ela. Agora, o problema aqui, crônico, é o bispo. O bispo é difícil melhorar. E aqui, então, se eu pergunto para o computador o que ele vai jogar aqui, o computador me responde dama C7. O que ele quer com esse dama C7? Ele quer ganhar a casa E5, que é uma casa fraca, exatamente porque os peões avançaram. Beleza. O Alekhine estava jogando essa posição e ele falou, olha, eu quero essa casa C5. Então, ele faz cavalo B3, porque ele está de olho aqui. Tá, mas vamos fechar aqui primeiro os itens. Então, tá vendo? Comparando, olha que coisa legal para a gente falar para os alunos em termos de estratégia. São só 6 itens. Vê o rei seu e dele, vê o material, vê a estrutura, vê os peões e vê as peças. E agora você vai ver coordenação. Bota tudo no caldeirão do bruxo, soma tudo isso e vê essa boa conexão de peças e peões. Quem é que está melhor? Então, se eu observar essa posição, até porque está faltando o desenvolvimento do nosso bispo de C8, o branco está melhor. Tá? Então, é assim que eu vou apresentando para os alunos, que eles vão aprendendo a lidar com a estratégia. Aí depois eu vou ampliando. Olha, uma coluna aberta, uma semi-aberta e uma fechada. Vou mostrando a diferença. Aí vou trabalhando com ele bispo contra cavalo. Os momentos que o bispo é melhor que o cavalo é melhor que o bispo. Aí eu vou falando dos tipos de peões, dobrado, isolado, e assim vai. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí o aluno pergunta o seguinte, bom, professor, já está ficando mais fácil, mas ainda tem umas coisas aí que eu estou em dúvida. Por exemplo, que momento que eu paro numa posição para fazer esse estudo aí? Porque tudo que a gente estuda em xadrez é para o xadrez clássico.
Você tem xadrez até 10 minutos, que é o blitz. Isso segundo a Federação Internacional. De 11 a 59 é rápido. 60 para cima é clássico. Onde é que te dá título, que você pode virar grande mestre, mestre nacional e tal? É só o xadrez clássico. Quando você está estudando os livros, você fala aqui, o grande mestre pensou 20 minutos. Você vai jogar uma partida de 3 minutos da internet, 5 minutos, já caiu a seta. Então, são só nos momentos críticos. Como que é momento crítico? Por exemplo, algo que mexa na estrutura de peões. Segundo o Dorf, o momento crítico são 3. Algo que mexa na estrutura de peões, trocas de peças, especialmente a dama, e quando há sequência forçada de lance. Então, por exemplo, o Alekhine parou aqui nessa posição porque ele vai fazer uma manobra de cavalo que vai gerar um monte de trocas. Provavelmente ele pensou assim, cavalo B3, possivelmente o adversário jogaria bispo A6 para poder ativar esse bispo. O Alekhine seguiria normalmente aqui, botando um cavalo nesse buraco, no outpost, na casa fraca. Mas, na realidade, gente, o cavalo C5 é só para desviar esse cavalo desta casa. Ele quer, na realidade, essa. Bom, não pode deixar esse cavalo aí, né? Aí as pretas tomam. Aí eu tomo aqui. Não pode deixar essa dama. Aí a gente toma. Já tira o bispo atacando a torre. E não posso deixar essas torres aqui. Já toma. Já toma. Já toma. Imagino que foi isso quando o Alekhine botou o cavalinho em B3, era o que ele queria. Agora, olha que bacana. O que a Hilda falou. É aqui que eu chegaria. Aquele momento que ela falou, esse bispo é mau. Ah lá, tá vendo? Que bacana a divisão dela, porque ela já sacou algo que, quando você explicar isso aqui, numa próxima vez que o tabuleiro estiver cheinho de peça, o aluno vai falar, olha, ele tem um bispo mau, e eu posso trocar e ficar com o final superior. Aí vai ter, né, um monte de lance para tentar ganhar esse final, é só uma ligeira vantagem, mas o jogo está fechado, favorece o cavalo. Está fechado e ele está com o bispo, mas não é qualquer bispo. Se fosse o bispo de casa escura, estava legal, né? Porque tem atividade, mas é o bispo de casa clara. Então, é assim que a gente vai trabalhando com o aluno, pequenas vantagenzinhas. A gente fala de que ensina o aluno a fazer uma leitura da posição, a mapear a posição e entender. Mas, ó, a abertura primeiro, para ele conseguir chegar no meio-jogo, ter capacidade de luta, tática, para não perder peça e ganhar se o adversário der. Aí que é a estratégia, tá? Então, é como se fossem passos que a gente vai. Vou botar mais um, para ver se fica mais claro esse. Vai lá. Isso aqui é uma partida do Capablanca. Botei uma Alekhine, agora vou botar uma do Capablanca. Isso aqui é no torneio de Hastings. É um torneio que tem mais de 100 anos, feito na Inglaterra. E estava jogando com um adversário chamado Winter. Aqui, as pretas jogam, e aí nós vamos trabalhar estrategicamente. Os alunos quebram a cabeça nessa posição. Aí você vai pensar um pouquinho e vai me dizer aí o que você jogaria. Então, podem pensar um pouquinho. Vocês me contam. Lembra por que isso é estratégia, vai em busca dos temas. Olha o rei, olha o material, olha a estrutura, olha os peões, olha as peças e coordenação. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, assim, os tipos, né, de análise, esses itens todos, está lá no material de apoio que eu já postei antes da gente começar o curso. Aqueles e-books lá onde eu coloquei, que é o material principal do curso, cada e-book diz respeito a um pilar desse. Então, lá você encontra essa lista, igual eu mostrei aqui, tem exemplos. Já está tudo mastigadinho. Então, se você fosse o Capablanca, você jogaria aqui. Ai, ai, ai. Que chama muita atenção o lance bispo G4, né? É, bispo G4. Legal. E, curiosamente, causa uma cravada
mas não é exatamente para explorar uma cravada, mas faz parte da execução. Já já a gente vai entender por que ele está jogando ali. Os alunos também fazem muito esse, ó, que é só uma jogada de desenvolvimento e melhorou a ação do bispo e deu conectividade às torres. Mas se você aliar desenvolvimento, como o Luiz falou, né, e cravando, né, tá vendo que está cravando, desenvolveu e cravou, quer dizer, se uniu estratégia com a parte de tática, que é conectar as peças, né? As torres agora estão ali. O Inter jogou esse. E aí a gente imaginava, a primeira vez que eu vi essa posição, falei, puxa, ele vai jogar aqui. O capa tomou de dama, e aqui a gente vai quebrar uma regrinha. Quando a gente explica para o aluno a tomada, eu explico para o aluno para você tomar de acordo com a ordem das peças, porque você vai aumentando o risco de cada peça. Por exemplo, você tem um peão, tem um cavalo, tem um bispo, tem uma torre, uma dama, quem começa é o peão. Depois é o cavalo, depois o bispo, depois a torre, depois a dama. Quando é que você quebra isso? Quando, por exemplo, aqui dobra os peões. Aí você não toma de peão, toma com a peça seguinte. Ah, mas vai dobrar de todo jeito, só que tem uma diferença. Vai dobrar, mas não tem as damas no jogo, como é que eu vou atacar? Então não vai perder por ataque, vai só ter a debilidade, dobrado e isolado. E aqui está dobrado. Agora, essa posição ela está muito ruim para as brancas. Por isso que o capa jogou desse jeito. A estratégia dele era deixar exatamente essa posição. Descubram para mim qual que é o problema. Eu, por exemplo, dependendo do nível do aluno, eu não falo para ele fazer os lances e chegar aí. Muitos não conseguem. Eu já mostro essa posição e peço para ele fazer uma sondagem no tabuleiro e descobrir onde está o problema. Tem um problema na posição do branco terrível. Qual é? Quando você fala um, tem mais de um, né? Assim, os peões Tem um dobrados de grande. F são uma fraqueza, o peão de H sozinho é outra fraqueza, é a mobilidade do bispo preto, que eu acho que é a pior de todas. Todas as três são fraquezas que eu consigo localizar. Eu pensei na mobilidade do bispo preto. Principalmente que aqui está vindo um F5, F4 aqui, que dependendo da circunstância pode parar completamente esse bispo preto. Você E fala, se abrir as colunas, você aqui começa a bater no teve. peão de F, né? Tá. Agora olhando a parte dele, comparando com o nosso, dobrado e dobrado os dois têm. Só que a tendência é que isso aqui costuma ser mais grave, porque o dobrado é na posição do rei. Mas não tem as damas, também a gente não vai conseguir gerar esse ataque. Esse peãozinho aí destoa, né? Porque eu não tenho isolado. Ele tem. Mas o dobrado e dobrado está igual. Agora, gente, o branco está com uma peça a menos. Vocês não sacaram que o branco está com uma peça a menos? Não? O bispo preto não joga, né? Isso! Dá uma olhada como é que o capa ganhou isso aqui. Coisa mais linda. Ó, aqui, o que ele tenta fazer? Deixa eu ver o que foi jogado. Aqui. Então, é a gente agora. Olha só, o capa faz F6. Aí ele joga o rei aqui porque ele quer passar as torres. Uma coisa que a gente vai contar para o aluno é que tudo que é debilidade você descarta. Você fala assim, onde tem problema aí? Ele fala, dobrado, dobrado, professor. E aqui? Isolado, isolado. O dobrado você resolve? Ah, não resolvo. Mas o isolado sim. Como? Rei G2, torre H1 e H4. Ele vai tomar de algum jeito. Bom, aí o capa jogou esse. Ele jogou aqui, o capa jogou esse. Ele jogou H4. Essa posição, então, vai sempre tomar aqui, pode vir aqui, que não vai acontecer absolutamente nada, ele está na casa clara, o bispo não vai atacar. E aqui, né, que era o bispo que está problemático, para esse lado, mas para esse lado ele joga. E aí faz B5, faz C4, passa as torres. É como se o capa branca estivesse jogando com 3 peças contra 2 dele, que o bispo não joga. Agora, o que eu faço depois que eu estudei com o aluno? Ó, eu estou aqui, tá vendo? Ó, esse é o exercício, tá? Teste seu jogo posicional. Agora, como eu tenho um banco de dados de 9,5
4 milhões de partidas, aí eu venho aqui e pergunto para ele, será que você tem esta... Espera aí, deixa eu voltar aqui na posição. E pergunto para ele, será que você tem esta posição dentre essas 9,4 milhões de partidas? Vamos ver o que ele vai falar. Então, olha só, eu gosto muito desse processo onde você trabalha temas isolados. Você vai discutindo posição com o aluno e vai aumentando, então, a bagagem dele ali. Deixa eu passar a posição para trás, a do Alekhine. E para frente, que é essa aqui. Isso, deixa eu pedir agora para ver se eu encontro. Quando eu não encontro no banco de dados, o que eu faço? Como às vezes eu conheço a partida, se você digita lá no Google, por exemplo, Capablanca, Winter Capablanca, já aparece e você consegue o acesso. É engraçado que ele não... Essa posição ele não conseguiu encontrar. Deixa eu ver se ele acha a do Alekhine. Você trocou de computador e tá na base de referência certa? Você está pesquisando nela? Então, ele está dizendo que no Mega Database 2023 ele não encontrou. Como esse aqui é o Chessbase 17, deixa eu fechar esse e abrir o Chessbase 16. Deixa eu ver aqui. Chessbase 16. Porque aí eu consigo mostrar para o aluno como que eles chegaram ali e agrego outras coisas. Vai abrir o 16 agora. Ele está me dando, Geraldo, à esquerda, ele está me dando a informação de que não achou, né? Ó, vai mudar para vocês agora, eu vou abrir a base. Agora eu estou no 16. Vou fazer a busca aqui. Pronto. Acho que agora vai aparecer para vocês aí. Estou aqui. Exatamente onde a gente estava. Eu vou passar para essa posição. Todo professor de xadrez, todo enxadrista tem toque, vocês sabem disso. Eu não vou usar madeirinha, eu vou usar o azulzinho, que é mais suave para a vista, né? Imagina de 6 da manhã às 24 com aquela madeirinha ali e tal. Então, o azul e branco, lá Roberto Carlos, é mais suave. Então, vamos lá. Vamos ver se no 16 ele acha. Está aparecendo para vocês? É a busca? Ainda não. Ah lá, a partida, ó. Aí, o que eu faço agora? Com aquela posição, já que é uma posição real, eu tenho ela até analisada já nesses 9,4 milhões. Ó, que legal. Agora eu posso passar a partida e explicar para o aluno, se eu quiser explicar 4 cavalos, ó, por que o bispo foi parar lá em G3, aqui a posição, ó. H3 aqui, ele já dá vantagem, olha lá, o menos mais. Tá vendo como fica mais fácil? Assim, eu tenho mais recursos agora, porque aquela posição eu posso retroagir ela, posso discutir outras coisas com ele, posso mostrar a partida inteira para o aluno, que são partidas pequenininhas, ó, e ela está até analisada. Ah, professor, mas esse aqui não vai ter jeito, não. Esse trem aqui, ele está em inglês, ele está em... tem uma parte aqui que está até em alemão, né, que é a Chessbase alemã. Aí tem um detalhe legal, não sei se vocês sabem fazer isso, ó. Tem uma partida que tem análise, mas essa análise está em outra língua. Aí você vai lá em File, ó,
você vai publicar esse jogo, não publicar, né? Você vai transformar ele no seu navegador. Ó, ele vai aparecer agora. Um minutinho. Aí esse jogo que estava ali, olha só que coisa bacana, se a pessoa tem dificuldade com a língua. Porque a web hoje você clica com o botão direito, você já traduz, né? Espera aí que está abrindo. Tadã. E aí, nós vamos ou não vamos? Uai, gente, não foi não. Fazer lá de novo. Vamos lá. Pronto, voltei aqui. Estou em File. Vou publicar esse jogo. Vamos ver se dá agora. Bom, a tela não está preta, ela tá meio bege. Bom, o que acontece geralmente é que ele passa para um navegador e através desse navegador você clica o botão direito e você traduz. Então, não sei se é porque eu abri muita janelinha aqui. Deixa eu tentar fechar umas aqui. E não está indo. Então, dá para você fazer uma busca, digamos, por posição, dá para você buscar partida e dá até para fazer a tradução quando tem os textos. Aqui, pronto. Já atualizou. Aquela mesma partida que vocês estavam vendo lá, eu passei ela para cá. Está no meu navegador, através do Chessbase. Mas ainda continua. Agora está vendo? Ó, passou para o português. Então, quando vocês encontrarem alguma coisa em PGN em inglês, e pode fazer isso com várias partidas, você seleciona e aí fica num arquivão. A diferença é que onde está esse azulzinho aqui, ó, você aperta, as partidas vão estar de lá, ó. Você aperta o azulzinho, aqui vai estar a relação, se tiver 10, 20, 30 partidas. Você clicando, aí você tem acesso mais fácil. Então, a língua hoje realmente não é impedimento, porque está muito próximo já, quando você vai estudar. Às vezes está assim, ó, Capablanca jogou uma partida contra Alekhine em 1927. Na realidade, um match, que é o desafio, vai traduzir como partida, mas você sabe que é um match. Quer dizer, foram várias partidas. O match de 27 foram 34 partidas. Bom, esse aqui, então, finalizamos. Deixa eu fechar aqui. E agora, professor, tá, eu entendi, você vai fazendo essa avaliação aí, legal. Agora, como é que eu trabalho, assim, o dia a dia com o aluno? Como é que ele melhoraria sensivelmente a parte de estratégia? Eu gosto muito desse tipo de trabalho assim, ó. De você isolar as peças, você vê o potencial com o seu aluno de cada peça. Olha esse aqui, ó. Vai aparecer para você. Então, vamos lá. Estou num capítulo, isso aqui é o xadrez vitorioso. Xadrez vitorioso do Seirawan e do Silma. É uma didática fabulosa. Tem a tradução, né, para o português, são 5. E o primeiro deles é esse aqui. Eu estou num capítulo que fala sobre a peça. Aí o Seirawan fala, olha, quando você estiver numa posição com seu cavalinho,
que ele tiver lá nas bordas, né? As bordas são aqui, isso é borda, e, e borda, e esses 4 aqui são os cantos. Então, quando você tiver lá nos cantinhos mesmo, na borda já é ruim, mas imagina lá no cantinho. Ah, mas aí ele tá ruimzinho. Nem parece um cavalo. Então, nós vamos explicar para o pessoal, não coloque seus cavalinhos ali nos cantos, nas bordas. Nesse caso, por exemplo, tá claro que vai dar problema. Ó, qual que é a estratégia? A estratégia é ganhar o cavalo está dominado. Como você vai fazer estaticamente? Vai atrás dele, é uma peça que está em defesa e sua peça vai ser capturada. Aí, o aluno já começa a sacar que cavalinho não é bom de estar no canto. Cavalo no canto é o famoso desencanto. Aí ele bota 3 cavalinhos e começa a comparar. Bom, esse cavalo aqui, 4 casas. É, parceirinho, mas esse aqui já... 6 casas. E esse? Nossa, esse 8. Aí o aluno já vai vendo a diferença de posicionamento. É a mesma peça, parece que toma uma vitamininha, ele vai ficando mais forte quando se aproxima mais das casinhas do centro ou do seu entorno. As 12 casas do entorno, mais as 4 do centro. E em seguida, aí ele já junta esse cavalo com outras peças, beleza. Ó, esse cavalo aqui tá piorzinho que esse, porque esse tá ainda na borda, esse já saiu. Por exemplo, esse cavalo conjugado com a dama já pode gerar uma ameaça. Entre avançar agora não dá, né, para ameaçar, teria que jogar esse e depois avançar. Entre jogar aqui e cavalo F6, a gente fala para o aluno que é o cavalinho. Por quê? Porque não mexe na estrutura de peões. Defendeu, resolveu. Beleza, então. Então, nós vimos o cavalo na terceira. Agora, ele bota uma outra posição e faz um comparativo. Pede para a gente comparar o cavalo com o bispo. Ó, tá horrível esse bispo. Da mesma cor, né, do peão central, e o cavalo tá intocável aqui. Aqui seria interessante, né? Trocar. Você jogar, por exemplo, uma dama aqui, trocar e ficar o cavalo contra o bispo. É um final fácil de você jogar. Aí você vai visualizando, se eu tirar as 2 damas, se eu tirar as 2 torres. Em seguida ele fala, olha, que aí o cavalo estava na quarta, né? Em relação às pretas, quinta em relação às brancas. Tem essas 2, mas olha aqui essa casa. E o cavalo precisa de um ponto de apoio, né? Precisa de um bracinho para ele proteger. Aí ele coloca aqui, que é o máximo que o cavalo chega. Isso aqui é como se fosse um espinho na garganta do adversário. Das 4 casas do centro, ele atravessou esse centro. Esse é o máximo, né? Aqui é pior. O cavalinho aqui é pior. O cavalo realmente bom é aqui. Porque aqui ele ainda mantém as 8. Como também esse. E está em casas, né, bem próximo ao centro, já está em relação ao rei ali, já tem ameaças. Aí, por exemplo, a gente pergunta para o aluno, como é que você vai ganhar isso aqui? Fala, professor, eu estou vendo que o cavalo está superior. O cavalo está da cor diferente do bispo, o cavalo está dentro do campo do outro, o peãozinho está defendendo. Aí você pede para ele montar um plano, como explorar isso aqui. Bom, joga o branco, né? Está ameaçado. Aí que a gente vê o problema de ter um cavalo dentro do campo do adversário, porque ele tem dificuldade de mobilidade. Se eu jogar essa torre aqui e aqui, 1, 2, 3. E como é que ele vai defender? Tá 1 e 2. O terceiro não tem. Então já vai cair o peão do C4. Então, primeiro eu isolei o cavalo, expliquei a força dele, mostrei vários momentos que foi crescendo a força dele. Agora eu estou mostrando para o aluno como que eu conjugo a força desse cavalo, que está o máximo de potencial dele, com as outras peças. Ou seja, não adianta estar... Isso tem no meu sistema do Nizovic,
que ele brinca lá que tem um par de botas reluzentes. O sujeito compra uma bota, engraxa ela ali, passa um paninho, tá bonitinho e bota no armário. Quer dizer, não teve utilidade. Então, opa, diga. Nesse livro que o Nizovic, ele diz que o cavalo na sexta-feira não é um cavalo, é um animal. É um animal. Essa frase também do espeto na garganta aí que o Gerson citou, também está nesse livro. Eu estou rindo sozinho aqui, eu falei, o Gerson estudou meu sistema. Meu sistema, isso tem... O meu Não, é porque sistema... os jogadores brasileiros da atualidade, eles descem a lenha no meu sistema. O Watson, no livro dele de Estratégia Moderna, lá, desce a lenha no meu sistema. Mas estou vendo que o Gerson estudou meu sistema, olha só. Estudei, foi meu 5º livro, foi depois do grau, o Tratado Geral de Xadrez. Xadrez básico, depois eu peguei o RET, curso científico de xadrez, depois os grandes mestres do tabuleiro, aí que eu apaixonei com o xadrez, porque eu fui estudar Tratado Geral de Xadrez, aqueles 4 volumes do grau, e depois foi o meu sistema. Ixi, meu sistema, fiquei muito fã. E o livro Dominando Estratégias do Hã? Hellstein, você chegou, o livro Dominando Estratégias do Xadrez, do Hellstein, já é um livro moderno, não sei se você chegou a conhecê-lo? Cheguei a ver, tem um também do Vale Bem, mas eu trabalho mais aqui numa linha assim. Você sabe o que eu gosto muito? Eu gosto muito de coleções. Por exemplo, igual tem esse do Grau, tem o Xadrez Vitorioso, né? Que você tem 5, em inglês até são 7. Eu gosto muito do Yusupov, porque aí você pega uma sequência. Gosto muito do Agard, você tem a sequência. O John Nunn, você tem uma sequência. O Valery Bem. Um cara que eu sou muito fã é o Soltis. Soltis escreveu mais de 40 livros, é um grande mestre, hoje está com 75 anos. Então, assim, esses livros isolados eu acho mais difícil de trabalhar para você formar um aluno. É mais interessante você trabalhar uma coleção, porque quando você se identifica com aquele autor e ele fez um trabalho bom, já está tudo ali, já está tudo preparadinho, né? Bom, então... O Hellstein vale a dica, tá? É bom você dar uma olhada nele uma hora dessa. Tá. É um livro mais moderno. Uhum. Olha só, o que acontece aqui? A gente pergunta para o aluno, e aí, se fosse para você escolher uma casa para esse cavalo, onde seria? Aí o aluno dá uma olhada e tal. Ele fala assim, professor, imagina se eu conseguisse colocar esse cavalo aqui em D4. Nossa, D4 seria um lance fabuloso para ele, o bispo não alcança ele, tem 2 peões, tem 2 bracinhos protegendo. Agora, é factível? E não é. Como é que esse cavalo chega lá? Não chega. Mas qual casa que dá para esse cavalo chegar? Pensem aí. F4. F4. Como que eu vou chegar lá? F8, G6. Isso. É assim que eu trabalho a diferença de estratégia e tática com o aluno. Então, por exemplo, eu falo para ele, estrategicamente, onde esse cavalo fica bem? Aí ele fala assim, bom, tentou D4, não deu F4. Legal. Agora, como você chega lá? Esse exercício, essa manobra de girar com o cavalo e entrar lá, que é aí que está ligado à parte de execução, né? Que a gente poderia falar que é obra da tática. Ou alguns falam que é técnica. Agora você vai cumprir através da sua técnica, do seu conhecimento ali, das suas manobras, até o F4. Então, a arte de você manobrar esse cavalo e entrar lá, porque na origem é assim. Por exemplo, o que é o estratego? O estratego era o general que conseguia dar um sentido bom para as tropas. Isso há 2.500 anos, lá na Grécia Antiga. Agora, o que era o general que tinha habilidade para manobrar bem, por exemplo? Da direção vamos para o norte, vamos para o sul, divide a tropa, manda um pouco para lá, um pouco para o outro lado. Napoleão fazia muito isso, né? Inclusive tem a frase famosa, dividir para conquistar, ou seja, ele quebrava o exército em partes, um exército muito bem treinado, e derrotava exércitos maiores com uma estratégia diferenciada, né? Porque ele sabia dar direções diferentes. Então, a estratégia dele era dividir para conquistar. Bom, aí o seguinte, dividir o exército para conquistar. Pode imaginar também, né? Dividir um reino para conquistar, alguma coisa assim. Mas aí aquele que sabia fazer as manobras,
era o cara bom da técnica, bom da tática. Isso na sua origem, lá do grego. Então, esse cavalo F8, G6 aqui. Ganhou o jogo? Não ganhou o jogo. Mas se alguém está um cadinho melhor, são as pretas. Olha o problema desse bispo, ó. Está batendo em casas da mesma cor dele, tem pouca atividade. Por exemplo, um torre B8 vai gerar uma possibilidade de jogar B5. Um rei G7, torre H8, vai gerar uma possibilidade de jogar H5. E assim vai. Quer dizer, tudo você vai montando planos para você trabalhar a posição. Aqui, por exemplo, nós estamos falando do cavalo. No capítulo do Seirawan que fala de torre, aí, com certeza, o aluno aprenderia ações como essa. Por exemplo, o que é a ruptura? Os peões trabalham muito com expansão e ruptura. Expansão, você avança eles, fica com as peças atrás para ganhar espaço em função desse... É como se fosse uma couraça que ele faz ali, ele faz uma barreira protetiva e você fica ali atrás com as peças. Mas não houve ruptura, houve só expansão. Agora, o que são as rupturas? É como se fosse numa luta de judô, por exemplo, quando um tenta pegar o kimono do outro para poder dar o golpe. A ruptura no xadrez é essa pegada, é a pegada dos peões. B5, para tomar, por exemplo, para abrir uma coluna, para abrir uma fileira, para abrir uma diagonal. Então, isso a gente aprende no capítulo das torres. E quando a gente avança os peões, as torres às vezes ficam atrás, e tem as colunas abertas, semi-abertas, fechadas e tal. Aí ele coloca uma outra posição. Por exemplo, onde é que seria uma casa boa demais para esse cavalinho nosso? Bom, acho que o sonho de novo é D4, né? Bem apoiado ali no centro. Só que a questão O sonho desse ser cavalo. factível, né? Isso. Aí precisa ver se consegue ou não. Se não conseguir, aí a gente vai adaptando o sonho a uma realidade possível. Que seria, no caso, D6, né? Porque aí tá batendo no peão de C4 que é fraco e tá bloqueando o peão de D5 que tá passado, né? Lá, inclusive, tem um livro, né? A gente tá falando do Nisovich, tem o livro dele, o Bloqueio, é um livro fininho, até a editora Solis publicou e mandou para mim. O bloqueio, por exemplo, lá no Nisovich, ele fala o peão passado, que é aquele peão que não tem nenhum do lado do adversário, né? E nem na frente, só empurrar e fazer dama. O peão passado é um criminoso, e como todo criminoso, você tem que prendê-lo. Então, a manobra do cavalo é a manobra ideal para você prender o peão, para você frear esse peão. Porque o cavalo da casa D6, ele ainda continua atacando pontos, como foi falado aqui, ó. Peão que está atrasado. Segura esse bispo, segura essa torre, né? Agora, imagina se nessa casa aqui fosse um bispo, ó. Aí perdeu mobilidade. Então, o xadrez a gente trabalha muito com essa questão de mobilidade, atividade das peças. Beleza? Vou abrir o slide agora de estratégia para a gente fechar, que a próxima aula nós vamos falar de final, de meio jogo, de análise e cálculo. Para na última, a gente trabalhar força prática, que a gente chama de senso prático, né? Que é a força técnica que a gente está olhando agora, senso prático e o extra-tabuleiro. Então, essa parte de estratégia, mais para baixo, a tática, e mais embaixo, a abertura, esse público que geralmente a gente trabalha, assim, no xadrez mais educacional, é o que a gente prioriza mais. Final mais técnico, a gente trabalha mais aqueles finais mais elementares. Posições de meio jogo são posições complementares, que tem conectividade com o final, com a abertura, tem muita coisa de estratégia, de tática, coisa que a gente já estudou antes. E análise e cálculo, né, que é a cerejinha do bolo, que é algo mais refinado. Então, vamos lá, vou abrir aqui e a gente fecha por hoje. Mas eu já vi que a galera aqui está afiada, é impressionante. Vocês conhecem os livros todos, analisam bem as posições. Luiz, você tem quanto de rating? Rating, se não tiver presencial, online? O Luiz sabe tudo.
Rate online no chess.com eu tô com parando 2100, 2200, tá oscilando por aí, em Blitz Imaginei mesmo. e Bullet. Você é um jogador fortão. Agora de Luciano, torneio tá baixo, que eu não tenho jogado muito. tá. Você joga online? Eu? É. Não. Jogo, mas eu sou fraquinho, eu sou café com leite ainda. Tá. Geraldo, você tem jogado online? Muito. É mesmo? Aí. Nossa. Ó, o titio aí, ó, o titio do Mário já chegou. Quando o titio chega é porque está na hora de terminar a aula, hein? Já estamos nos finalmente, hein? A minha aqui já está dormindo. Ô, Geraldo, tá quanto mais ou menos aí o seu rate de chess, o chess.com? Eu tenho caído bem, eu estou com 1.800, 1.900. Tá, mas e rate histórico, assim, o rate máximo que você chegou foi quanto? Bom, o meu rate máximo que eu cheguei foi feed, né? Foi 268. Rapaz, ainda bem que eu aposentei. Se eu fosse enfrentar essa galera aqui, eu tava frito. Todo mundo ia sair batendo em mim. Puxa vida, vocês estão fortões mesmo. E aí, gente, alguém mais tem rate? Essa cachorrinha do Mário aí, quanto é que tá o rate dela, Mário? Tá doida para dar um passeio, mas tá chovendo. Aqui também é assim. E aí, alguém mais tem rate? Não? Aqui do grupo, ainda que seja online? O meu, não falei, é 1.000, acho que o máximo que eu cheguei é 1.700 alguma coisa. Uns 700. Tá. As meninas aí, Kalina. Ó, a Hilda ela já saiu. Kalina, será que tem rating? E os meninos? Alguém mais aqui tem rating? Ó, Kalina 1350. Ah, legal, vamos lá. Gente, então, finalizando aqui a nossa parte de estratégia. Ou você tem uma estratégia própria, ou aí a coisa fica ruim, porque você faz parte da estratégia de alguém. Então, você já tem que explicar para o seu aluno o seguinte: ou monta uma estratégia aí, você está frito, porque você vai estar na estratégia do outro. Então, é bom que a gente tenha a nossa estratégia. Ou seja, aqui estou conduzindo um par de bispos, aqui estou atacando a ala do rei, a ala da dama, estou brigando por uma coluna, uma casa fraca, enfim. Uma jogada ter conectividade, ter conexão com a outra jogada. Bom, na sua origem, a estratégia do grego, né, antigo, a estratégia tendo significado como liderar a tropa, comandar, designava o comandante militar à época da democracia ateniense. O conceito de estratégia é o plano, a razão de ser das jogadas. O plano no xadrez, assim como na vida, é tão importante que alguns teóricos afirmam. Uns sim, outros não. Outros batem nessa ideia aqui, que é melhor conduzir um plano errado do que jogar sem plano. Eu gosto dessa ideia, porque ainda que você erre o plano, pelo menos você teve ganho de conhecimento tentando executar o plano. O problema é se você erra o plano, você pode fazer a melhor execução possível, mas é como se fosse um engenheiro, por exemplo, né, que errou ali a planta, pode ser um pedreiro maravilhoso, mas a casa não vai sair boa, porque a estratégia ela está torta. Seguindo. Ó, dar um sentido aos lances. Aqui faz referência, né, ao filme, inclusive as pessoas acham que o filme é de criança, mas tem um fundo filosófico enorme, a Alice através do espelho e a Alice também no País das Maravilhas. Lá tem uma frase bacana que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E a gente sabe que no xadrez qualquer caminho não serve. Então tem que saber para onde vai, qual que é o plano, o que a gente quer. Filosofando agora, na visão do Platão, no mundo das ideias ou das formas, é estratégia, abstrato. Lembra que acontece em dois momentos? Para você ter alguma coisa assim real, geralmente ela aconteceu no mundo das ideias, né? No mundo das formas. Quando fica sensível, fica concreto. Então, por exemplo, agora eu quero explorar um peão isolado dele. Quero tomar aquele peão.
Não aconteceu ainda, você pensou, imaginou. Está no mundo das ideias, das formas. Quando você pega um cavalo, um bispo, uma torre, e vai em cima daquele peão para tomar, agora está no mundo sensível, é concreto. Então, uma é tática e outra é estratégia. A busca pelo plano ideal. O Steins, né? O Steins tem um moderno instrutor de xadrez, toda posição se caracteriza por certos indícios. É isso que eu trabalho com os alunos. É olhar a posição e buscar os indícios. Eu explico os indícios. As torres, como aqueles capítulos lá que eu falei. Os cavalinhos, os bispos, as torres, a força das damas, do rei, os peões. Então, eu vou explicando individualmente a força e vou mostrando os temas. E toda posição, o que que o aluno busca? A característica. A característica gera o plano. Na realidade, não sou eu que monto o plano. Quem monta o plano, para mim, é a posição. A posição gera o plano. Aí, aqueles elementos que eu falei, que são 6, ó. Posição dos 6, ação do material, poder de cada peça, qualidade de cada peão, estrutura de peões e cooperação de peças e peões. Esse livro aqui, alguém conhece? Do Silma. O Silma que escreveu o Xadrez Vitorioso, Estratégias e Táticas com o Seirawan. O outro, Combinações, Abertura e Final, não. Foi sozinho o Seirawan. Então, em vários livros do Silma aparece essa ideia do balanço da posição. Então, você coloca numa balança de pratos e vai pesando ali para ver, né? Então, você olha as peças menores, estrutura de peões, espaço, material, linhas e casas, movimento, iniciativa. É igualzinho o Pacman. Só que no Pacman são 6. Aqui ele trabalha com 7 e ainda tem subitens. Mas quem foi muito longe foi aqui o Kotov. Antes do Kotov, era como se fosse uma terra sem lei, assim. Não tinha muita coisa que ali na antiga União Soviética mostrava para a gente, né, como que treinava e tal. O Kotov, em 71, ele lançou o Pense como grande mestre. Aí depois, né, na década de 70 também, ele lançou o Jogue como grande mestre, que é o que eu mais gosto, que é esse aqui. E depois, no início da década de 80, ele morre até 81, mas aí é lançado o Treine, isso forma a trilogia dele. E aí ele coloca nesse livro Jogue, bem no início dele, ali por volta da página 30, ele coloca essa relação de itens. Os constantes são 12 e os secundários são mais 5. O secundário é como se fosse um trampolim. Você utiliza eles para poder passar para aqueles constantes. Esses constantes você tem chance de desequilibrar, de ganhar com eles. Então, para hoje é isso aí. Conseguimos aprofundar um pouco mais de tática. Nós conseguimos fazer a estratégia toda e agora ficou os outros 3 pilares, né, que são mais técnicos. Aí a gente vai fazer eles mais en passant. E o último dia nós vamos trabalhar com o senso prático e o extra-tabuleiro. Beleza? Alguém tem pergunta? E o Luiz não adianta me desafiar, Luiz. Eu não vou jogar com você. O Luiz tem força de quase 2.500. Nem adianta, Luiz. Parabéns pela aula, professor. Aprendi bastante, né? Obrigado demais, gente. Valeu. Na quinta-feira nós estamos aqui para dar seguimento, tá? Estou saindo. Boa noite a todo mundo. Até logo. Boa noite. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Professor, fique com Tchauzinho. Deus. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Até a próxima aula. Boa noite.